Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes no Santuário da Vida, em São José do Rio Preto, também vocês, amados e amadas, que nos acompanham pela Rede Vida de Televisão, Canal da Família, ao celebrarmos este 28º domingo do tempo comum, nós olhamos para o que Jesus nos convida a refletir, que é a partir do assunto sobre purificação e sobre cura. E a purificação e a cura acontece a partir do acontecimento de uma doença. As pessoas foram acometidas a uma doença. Que doença é essa? A lepra. A lepra na época de Jesus e até mesmo muito antes dele, porque se olharmos para a primeira leitura do segundo livro dos Reis, ali o episódio aconteceu antes da encarnação e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma doença muito temida por todas as pessoas da sociedade judaica, porque na maioria das vezes ela não tinha cura. A lepra nada mais é do que ferimentos que acontecem na pele, e ela é altamente infecciosa, não é? Hoje nós temos outras diversas lepras que não acontecem apenas na pele, mas nós passamos por uma pandemia que também é infecciosa a partir da Covid-19, não é? E aí a gente percebe que aqueles que adoeciam eram marginalizados. Foi o caso de Naamã, o sírio, sobre o qual o autor da primeira leitura hoje nos fala, e também dos 10 leprosos no Evangelho. Pessoas marginalizadas são pessoas colocadas fora do convívio social. Bom, marginalização é um tema que está em alta na nossa sociedade, não é verdade? E aí a gente percebe que este dado já acontece desde a antiguidade. Nós, seres humanos, ainda não aprendemos, não é? Nós temos muito a nos converter, porque desde aquela época já existia exclusão social, já existia marginalização, e hoje não é diferente. Aqueles que foram acometidos pela Covid-19 também experimentaram isolamento. Nós também ficamos em distanciamento, e nós sabemos o quanto isso tem custado caro, até no nível psicológico e comunitário, para a nossa sociedade e para as nossas diversas comunidades. Concordam comigo? Cabe-nos então refletir sobre este assunto. Mas havia lá no Antigo Testamento um homem de Deus. Quem foi este homem de Deus? O profeta Eliseu, que mandou Naamã banhar-se por 7 vezes nas águas santificadas do Rio Jordão. Se nós podermos trazer para o Novo Testamento o contexto do local, do Rio Jordão, foi onde Jesus foi batizado, não é verdade? Essas águas foram santificadas. Qual foi a consequência da obediência de Naamã ao homem de Deus? Ele foi purificado. Nesse sentido, a água tem um simbolismo, um significado forte, não apenas para aquele tempo, mas também para a nossa atualidade. Água, nesse sentido, significa purificação, significa cura. Bom, não se trata apenas de purificação e de cura no nível físico, no nível biológico, mas também e sobretudo no espiritual. Quantos de nós, queridos irmãos e irmãs, não sofremos de lepras espirituais? E aqui eu coloco entre aspas, não é verdade? Quantos de nós não somos assim feridos na pele de nosso espírito a partir de nossos pecados? É interessante aqui porque também somos chamados a refletir sobre o nosso batismo, já que se fala de água, não é? O batismo também nos liberta dos pecados. O batismo também nos abre as portas da salvação, portanto também da purificação, também da concupiscência da carne.
Nós somos outros leprosos em pleno século XXI, não na pele, né? Especificamente falando, mas também e principalmente no nível espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, qual foi a reação da parte do leproso da primeira leitura com relação ao homem de Deus? Assim que ele foi curado, que ele foi purificado, ele quis lhe agradecer. E como é que ele quis lhe agradecer? Lhe dar um presente, uma relação de troca. Aqui também cabe-nos uma reflexão muito séria. Nós estamos inseridos em uma sociedade extremamente capitalista e neoliberalista.